Fala aí, meus amigos, tudo beleza? Aqui é o Rafael trazendo um vídeo para vocês sobre as minhas apostas e análises em escanteio. Quem me segue aí no Instagram e no Telegram, deixa seu like aí, já deixa seu like, compartilha o vídeo. Eu tô conseguindo ajudar vocês, meus amigos. Deixa aí nos comentários aí o seu depoimento aí, se você tá pegando muito green, muito red, se você conseguiu pegar o green aí no United, aí no domingo, no Borussia. Diz aí o que você está achando aí lá do meu grupo do Telegram. E se você não estiver me seguindo lá no Telegram, clica aí, não perde tempo não, vocês estão perdendo. Quem está lá comigo está conseguindo lucrar todo dia. É verdade ou não é? Quem está lá, diz aí para o pessoal aí que não está me seguindo lá. O trabalho está sendo bem feito, eu levo aqui as minhas apostas muito a sério e compartilho o momento que eu entro no mercado. Então, se você quiser me acompanhar, faz o acesso lá no meu Telegram. Sobre o bilhetinho aí, a super cotação, a super ODD que eu mandei no meu Insta, quase bateu por pouco. O primeiro jogo deu red, mas os outros deram tudo green, só teve um ou outro aí que não bateu, se eu não me engano foram dois, que foi o Sevilha que não fez 4 escanteios. O resto tudo bateu e também, se eu não me engano, do jogo do Real Madrid. Só o Atlético de Bilbao era só fazer um canto, mas não bateu, bateu na trave. Uma hora a gente vai conseguir bater. Todo domingo eu vou mandar aí uma super ODD aí, então fica ligado. Se você não me segue no Insta, faz o acesso lá que eu compartilho lá no Insta, beleza? Você que tá pegando os greens aí comigo, deixa o seu depoimento aí, ajuda o amigo, faz o comentário aí, beleza? Para mostrar pra galera aí que tá me seguindo no YouTube que o trabalho é sério, não tem, digamos assim, mentira, não tem nenhuma manipulação de número, não tem nada, é tudo verdadeiro, não tem ostentação, não tem nada. É trabalho duro e estudo, beleza? É isso que vocês podem contar comigo. Então vamos lá mais para um dia de apostas, tá? Fica comigo para você entender o que eu vou fazer em cada uma delas, as apostas aí para o dia 21/4. Eu vou começar aí na Superliga da Dinamarca. A Superliga da Dinamarca, já vou abrir aqui a tela da 365, vai ser o jogo do Brøndby versus Rangers. Esse jogo vai começar às 11 horas da manhã em mais um dia de feriado, né? Lá na Dinamarca, eles possuem uma espécie aí, eles já estão, na verdade, no grupo do playoff, que eles fazem a disputa do título junto com as ligas europeias. Caso terminem com a mesma pontuação, né, aí os primeiros colocados, o desempate é no saldo de gols. Então isso faz com que as equipes não parem de buscar os gols e, consequentemente, gera muitos escanteios para ambos os lados. E é isso que pode acontecer aqui nesse jogo do Brøndby versus Rangers, tá? O Brøndby ele está em terceiro lugar no grupo e com essa colocação ele garante uma vaga na Conference League. Possui uma boa média aí de 6 escanteios cobrados e uma boa média de chutes à baliza de 5.2 e 58 ataques perigosos por jogo. Eu gostei muito dessa estatística do Brøndby. Isso mostra sua ofensividade. Já o Rangers é um time que tem buscado aí o resultado quando ele fica atrás do placar e quando ele ganha o primeiro tempo, ele continua marcando escanteio. Então eu gostei muito também do Rangers nessa parte aí. A média de escanteios do Rangers marcados é 5.4 fora de casa e a média total passa de 11 das duas equipes. Qual vai ser a aposta aí, Rafael, que você vai fazer? Eu vou fazer um race em quem sair atrás do placar, porque isso se mostrou nos dois confrontos diretos das equipes no seu devido contexto, ou seja, o Brøndby jogando em casa e o Rangers jogando fora. Quem ficou atrás do resultado buscou aí o race. Então eu vou buscar aí o Brøndby fazendo o race 7 e o Rangers fazendo o race 7 ou 5. Lembrando que quem ficou atrás no último confronto, o Brøndby ele pegou o race 7 e o Rangers fez até 10 escanteios. Lembrando que eles fizeram esses escanteios quando ficaram atrás do resultado, valeu? Então fica esse alerta aí. O risco ele é baixo, pois vai depender muito aí do contexto da partida. Então fica ligado no jogo e se você não tem tempo para acompanhar, se você não quer acompanhar os jogos, eu compartilho lá o link no meu Telegram na hora que eu entro na aposta. Então fica à vontade se você quiser pegar essa boa, valeu?
Vamos lá para a Championship. Quem me acompanha aí sabe que eu gosto muito de fazer apostas na Championship da Inglaterra, né? Eu gosto muito de pegar os greens lá, principalmente no time do Leeds e do Portsmouth, que eu vou explicar para vocês o que eu vou fazer, beleza? Olha, o Leeds ele precisa muito da vitória, pois ele está com a mesma pontuação do Burnley na tabela, que também venceu o último confronto. Lá eles estão disputando ponto a ponto e gol a gol. O Leeds é o time mais ofensivo de ataques e escanteios da liga, chegando a 60 ataques perigosos por jogo e incrivelmente média de 8,4 escanteios cobrados em casa. Olha essa média. Nos 3 confrontos diretos entre as equipes, entre o Leeds e o Stoke, o Leeds ele fez 9, 7 e 8 escanteios no último confronto. Olha a quantidade de escanteios que o Leeds fez em cima do Stoke. Mesmo ele ganhando o primeiro tempo, ele fez esses escanteios, beleza? É uma característica aí do Leeds, até porque se ele terminar com a mesma pontuação que o Burnley, quem desempata é o saldo de gols, então eles precisam meter goleada, não vão parar de atacar, é uma máquina de fazer gol, escanteio Leeds, tá? O Stoke, ele tem um time aí meio bananada, né? Não fede nem cheira, é um time meio aí do meio da tabela, tá a 7 pontos da zona do rebaixamento, também não vai conseguir ser rebaixado, porém ele está em uma boa fase, né? Apesar de ser um time aí mediano, ele está em uma boa fase. Dos últimos 5 jogos ele ganhou 3 e empatou 2, então tem que respeitar um pouco aí o Stoke. Porém ele concede muitos escanteios e a média é de 6,5 escanteios cedidos, é uma média alta. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Temos 3 apostas aí para fazer nesse jogo. É o Race 5 do Leeds, caso ele abra o placar cedo e se ele fizer um ou dois gols logo no primeiro tempo, eu vou fazer aqui, ó, Leeds primeiro a marcar 5 escanteios no primeiro tempo, né? Se ele fizer aí os 2 gols logo no início. E eu vou fazer aquela aposta a partir dos 35 minutos, que é o escanteio asiático mais 1 do primeiro tempo. O Leeds ele tem uma ótima incidência de fazer escanteios nesse momento do primeiro tempo, mas vai depender do contexto. E se por acaso acontecer do Leeds ficar atrás do resultado, ou se ele demorar a fazer o gol, eu vou entrar aqui, ó, Leeds primeiro a marcar 7 escanteios, beleza? Então são 3 apostas aí a depender do contexto. Lembrando que um bom apostador pensa em tudo que pode acontecer no jogo. Tanto que pode fazer ele dar o green, tanto que pode fazer ele dar o red. Então é por isso que eu mostro para vocês aqui as possibilidades, beleza? Qual é o risco? É baixo devido ao contexto e essa eu considero a melhor aposta do dia. Show? Ainda na Championship, eu vou fazer uma aposta aí no Portsmouth. Quem me acompanha há muito tempo aí no canal já sabe que eu gosto de fazer apostas nesse time porque ele é um time muito ofensivo. E esse jogo aí do Portsmouth versus o Watford são ambos times que já participaram da Premier League, então são times aí fortes. Esse time ele também é muito ofensivo, principalmente em casa, porque ele estava beirando a zona do rebaixamento. Em alguns momentos aí do campeonato, o Portsmouth já chegou a ficar na zona do rebaixamento, só que eles conseguiram uma arrancada e conseguiram sair dessa zona. Mas ele não se afastou completamente da zona e do fantasma da zona do rebaixamento, porque ele só está a 6 pontos da zona. Então, o que vai acontecer aqui no Portsmouth? Ele tem uma média de escanteios cobrados em casa de 7,2, incríveis de 4,4 no primeiro tempo. Olha essa média, é a mesma do Leeds no primeiro tempo. Olha que beleza de média. Já o Watford, ele é um time que está no meio da tabela, também não está disputando mais nada aí nesse campeonato, nem sobe nem desce, nem consegue entrar no playoff e nem consegue ser ameaçado pelo rebaixamento. Está com 2 derrotas seguidas no campeonato e a média é de 5,7 no final do jogo, no jogo todo, né? E 2,6 no HT. Essa é a média concedida. Qual é a aposta que eu vou fazer aqui? A aposta, eu queria muito pegar esse mais de 5,5 escanteios aqui do Portsmouth, aqui ó, escanteios do time, mais de 5,5,
Só que tá pagando 1,83, não tem para que a gente contar que o Portsmouth faça 6 escanteios no jogo. A gente pode pegar aqui, ó, eu vou esperar valorizar mais um pouquinho aqui, porque o Portsmouth não tem muita incidência de fazer escanteios nos 10 primeiros minutos do primeiro tempo. Mas quando o Portsmouth chega nos 10 a 20 minutos, ele possui uma média aí de 1,7 escanteios cobrados. Olha que dado importante. Tem que estudar, gente, para entender como se faz uma boa aposta e pegar melhor ODD do jogo, beleza? Por mais que já esteja pagando aqui 1,72, eu vou esperar aí terminar os 10 primeiros minutos e não importa a odd que tiver me oferecendo, se vai estar 1,80, 1,90, 2, eu vou sentar o dedo no Portsmouth no Race 5 aqui, beleza? Qual é o risco? O risco ele é baixo dessa aposta, porque o Portsmouth dos últimos 10 jogos, preste atenção, dos últimos 10 jogos em casa ele só marcou em 3 oportunidades no primeiro tempo. E das vezes que ele marcou, ele fez o Race 5. Ele só não fez em uma oportunidade. Então as probabilidades elas estão ao nosso favor. E eu também considero essa uma das melhores apostas do dia. Pode ter certeza que eu vou entrar nesse mercado se eu conseguir a oportunidade aí numa ODD melhor do que 1,72. Beleza? É só essa aposta que eu vou fazer aqui no Portsmouth. E eu também vou lá para a Liga Saudita. Quem pegou aí um green no Al Ittihad, deu uma forrada aí lá no meu Telegram. Só que o primeiro jogo que eu vou fazer a análise vai ser do Al Hilal. Eu também vou fazer do Al Ittihad, então você fica aí se você estiver assistindo até o momento para você entender o que vai acontecer. O Al Hilal, ele é muito conhecido aí no futebol, falando sobre o Al Hilal, até mesmo antes do Neymar, porque o Al Hilal aí conseguiu um recorde de 34 vitórias seguidas aí. Então o Al Hilal ele precisa muito da vitória, porque o Al Ittihad perdeu o último jogo, né? Quem acompanhou aí sabe do que eu estou falando. O Al Hilal é o segundo colocado da liga e vai ter a chance aí de encostar no Al Ittihad para 1 ponto de diferença. O Al Hilal ele é o time mais ofensivo aí da Liga Saudita relacionado aos escanteios, com incríveis médias aí de 8,4 escanteios cobrados em casa e 4 no primeiro tempo. Em 10 jogos, ele só não marcou mais de 6 escanteios em 2 jogos. E no confronto direto contra o Al-Shabaab, ele fez 7 e 13 escanteios. Olha a quantidade de escanteios que ele fez em cima do Al-Shabaab. Porém, o Al-Shabaab ele não é um time bobo, ele está em sexto lugar na Liga Saudita, só que ele tem muita incidência de marcar gols no primeiro tempo e sair na frente do resultado. E isso é totalmente possível acontecer aqui nesse jogo. Então eu estou torcendo que o Al-Shabaab aí faça um gol na frente do Al Hilal para que a gente fique confortável nos escanteios. Eu tenho 3 boas apostas nesse jogo, que é o Race 5 do Al Hilal, vou esperar valorizar também. Se ele sair atrás, eu vou entrar aqui no Race 7 do Al Hilal, beleza? E o escanteio asiático no primeiro tempo, a partir dos 35 minutos, a depender do contexto, porque esses dois times têm uma incidência muito alta de fazer escanteios após os 38 minutos do primeiro tempo. Então fica atento, são 3 apostas, a depender do contexto. Se você quiser pegar comigo, faz o acesso lá no Telegram, ou se você não quiser acompanhar, fazer suas apostas aí com as minhas análises, tá tudo show, aqui é tudo tranquilo. E o risco, ele é baixo devido às estatísticas aí do jogo e o contexto do jogo. E o último jogo vai ser no Al Ittihad, não é segredo, né? Já estamos aqui na Liga Saudita e vamos aproveitar aí uma apostinha no Al Ittihad, que vai ser o último jogo que eu vou trabalhar no dia, que vai ser às 15 horas, o Al Ittihad e o Al Ittifaq, que também não é um time bobo. Presta atenção para vocês entenderem, tá? Vai ser o último jogo que eu vou fazer no dia. Todos os times daí do Saudita que eu vou fazer são da parte de cima da tabela, então esse jogo aí, essa rodada promete no Saudita. O Al Ittihad ele vai vir mordido aí para esse jogo porque ele perdeu o último confronto, vocês estão lembrados aí? Então, vai precisar muito do resultado e a média do Al Ittihad ela não é tão alta, mas dá para trabalhar em cima dele aí
que é de 5,6 escanteios cobrados e 3,2 no HT. Então ele tem uma incidência aí de escanteios no primeiro tempo altíssima, muito alta. E o Ettifaq, quando pega times mais fortes, como o Al-Qasidia, o próprio Al-Ittihad, o Al-Hilal, o Al-Nassr do Cristiano Ronaldo, ele tem muita mesmo dificuldade de pegar esses times e ele sempre concede muitos escanteios. A média dele é de 5,1 no total do jogo e 2,2 no HT. O que eu vou fazer aqui? Basicamente a mesma coisa que no Al-Hilal. Race 5, que não é segredo, né? Race 5 aqui, ó, já tá 1,66. Quem quiser entrar, pode entrar, mas eu vou esperar dar uma valorizada, valeu? E o Race 7, se ele ficar atrás do resultado, valeu? E também o escanteio no primeiro tempo a partir dos 35 minutos. Beleza? O Al-Ittihad e o Al-Hilal são as melhores equipes para poder fazer apostas a partir dos 35 minutos do primeiro tempo. A estatística ela é muito boa, beleza? Então fica atento aí a esses jogos. Se você gostou do vídeo, é a primeira vez que está assistindo, faz a inscrição no canal, faz o acesso no Telegram. Se não quiser apostar comigo, acompanha o trabalho que eu garanto que ele é bem sério e vocês vão ver o resultado, valeu? Um grande abraço para todo mundo e vamos para cima buscar esse green. É green, hein? É green. Valeu!